Salve, salve! Estamos de volta, eu sou o Vilela. E eu sou o Renan. Aqui no canal Ordem dos Heróis, senhoras e senhores, chegamos na parte 5 da história de Atlântida. Essa é a parte final. Se você tá caindo de paraquedas aqui, é o primeiro vídeo que você tá assistindo nosso, não esquece que tem mais 4 partes antes dessa. Então corre lá, assiste elas antes de continuar esse vídeo. E como de costume, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like aí pra fortalecer esse vídeo e sem enrolação, vamos terminar essa história. Continuando a história, cerca de 13 mil anos atrás, a humanidade perdeu toda a sua consciência e a sua memória e precisou recomeçar do zero. Poucos seres permaneceram com as suas memórias e consciências intactas. Alguns desses seres eram os reis e os mestres ascensionados de Atlântida e Lemúria, que eram conhecidos também como Nakaus. Esse grupo pretendia ajudar os humanos a recuperarem o nível de consciência que eles tinham. Antes de Atlântida fundar, existia a Escola de Mistérios, onde era ensinado aos Atlantes a expandir a consciência e chegar no estado de imortalidade. Normalmente, demora muito tempo para chegar nesse estado de consciência, e por isso só haviam cerca de 1000 pessoas nesse nível de consciência. Essas pessoas eram chamadas de mestres ascensionados. Após a queda de Atlântida, estes mestres ascensionados apareciam de tempos em tempos e passavam diversos conhecimentos aos humanos, como a escrita, a história do planeta, aspectos da consciência, entre outras coisas. E assim, os povos como os sumérios e os egípcios se desenvolveram em uma espécie de evolução escalada. Porém, ao longo do tempo, muitos desses conhecimentos perderam seu real significado. Como exemplo, a grande quantidade de deuses no Alto e Baixo Egito. Essas figuras eram no princípio representações de experiências ou passagens da vida humana, e não deuses como muitos egípcios pensavam. E as coisas pioraram quando o antigo rei do Egito uniu o Alto e Baixo Egito num só país. Unindo também o sistema de crenças, existiam 88 deuses que as pessoas discutiam para ver qual era o maior de todos ou o verdadeiro Deus. Mesmo com a ajuda dos mestres ascensionados da Terra, os seres humanos não estavam indo no caminho certo. Porém, houve um curto período de tempo na história egípcia onde um rei mudou completamente a forma que se governava o Egito. O seu nome era Akenaton. Antes dele, só haviam reis no Egito. E Akenaton foi o primeiro faraó, que significava aquilo que você irá se tornar. Ele tinha pelo menos 4,5 metros de altura e tinha um crânio alongado, que são aspectos relacionados à consciência crística. O surgimento de Akenaton foi um plano dos mestres ascensionados cerca de 1500 anos antes de Cristo. Eles pretendiam trazer um ser de consciência crística em um corpo de consciência crística. Por isso que Akenaton era tão alto. E através do casal A e Tia, que eram os primeiros imortais de Lemúria, conseguiram conceber este ser na Terra. O próprio rei de Atlântida, Thoth, apareceu fisicamente no Salão Real para o rei do Egito, Amenhotep II, e o convenceu que o próximo sucessor do trono seria Akenaton. Akenaton, ele aboliu a cultura de crença em vários deuses e instaurou o conhecimento de um único Deus para todos. Depois de 17 anos, a maioria dos egípcios se revoltaram e Akenaton foi assassinado para que alguém assumisse e retornasse o antigo sistema de crenças. Só que antes de Akenaton morrer, ele desenvolveu a Escola de Mistérios do Antigo Egito, com a intenção de mostrar a um seleto grupo de pessoas a maneira de ascender ao estado de imortalidade. E em um curtíssimo período de tempo, ele conseguiu com que 300 pessoas conseguissem alcançar esse estado de imortalidade. Após a morte de Akenaton, os 300 imortais egípcios se juntaram à fraternidade Tat, até que cerca de 500 anos antes de Cristo, converteram-se num grupo chamado Irmandade Essênia e migraram para um lugar chamado Massada, em Israel, que ainda hoje é conhecido como a capital dessa irmandade. Nessa irmandade haviam 2 pessoas em particular, um homem e uma mulher, conhecidos hoje como Maria e José. Fazia parte do plano dos mestres ascensionados trazer um ser dos níveis mais altos de consciência para mostrar o caminho da consciência crística. Mas, diferente de Akenaton, ele viria à Terra como um ser humano comum e alcançaria a consciência crística no decorrer de sua vida. Esse homem é conhecido hoje como Jesus. Maria e José tiveram que se unir interdimensionalmente. Maria podia ser virgem fisicamente, mas uniu-se a José de uma maneira que permitiu a uma alma de uma realidade muito mais alta
vir à Terra e ter uma experiência humana. Jesus chegou aqui como todos nós, um ser totalmente humano, mas atravessou por 3 importantes etapas: a morte, a ressurreição e a ascensão, e nos deu essas experiências para que pudéssemos acessá-las no futuro. Se Jesus não tivesse aparecido, nenhum de nós estaria consciente desses níveis mais altos de conhecimento. Acabaríamos nos destruindo e não teríamos essa experiência de ascensão disponível hoje em dia. Quando vem o reino de Deus? Observem e não verão ele chegar. Ninguém dirá está aqui ou está acolá, pois o reino de Deus está dentro de vocês. E vocês que viram os vídeos anteriores e se perguntam o que aconteceu com os marcianos que queriam dominar a Terra? Bom, nos últimos 500 anos, talvez mais, um grupo de pessoas monopolizou lentamente o mundo inteiro e tem em suas mãos o controle de quase todas as organizações e governos do planeta. Tendo o controle de mais de 90% de todo o dinheiro, eles controlam o mundo moderno desde o topo da pirâmide. E estes grupos que querem controlar o mundo existem desde muito tempo. Mas, hoje em dia, são algumas famílias que comandam essa nova ordem mundial e que anseiam por ganância, poder e controle. Rumores dizem que essas famílias são descendentes da antiga raça marciana ou até mesmo de outras raças, possuindo um DNA diferente. São pessoas que não têm amor, pouquíssimas emoções e são completamente motivadas pelo poder. O objetivo deles sempre será o controle global e que a humanidade permaneça na ignorância. Não querem que o ser humano recorde e recupere a sua grandeza, porque despertando a consciência humana para a consciência crística, eles perderão totalmente o controle sobre a humanidade. É isso aí, pessoal, terminamos o grande resumão da história de Atlântida. Eu digo resumão porque a história ela é muito extensa, tem muito mais conteúdo nela. E se vocês querem obter mais informações sobre essa história, a gente vai deixar alguns links aqui no vídeo relacionados para vocês assistirem, quem tiver interesse. E vocês podem também ler o livro O Antigo Segredo da Flor da Vida, que aborda exatamente essa história que a gente contou para vocês. Então, como sempre, no final do vídeo a gente vai pedir aquele favorzão para vocês darem um like pra gente, ajudar o vídeo a divulgar pelo YouTube, se inscrever no canal. Tamo junto, a gente se vê numa próxima. É isso aí, até mais!